minha esperança, quando eu te reencontrei, era de encontrar aquele cara que eu conheci na década de 90, que era um cara engraçado, bem-humorado, tirador de sarro. E aí eu encontrei um cara que hoje parece muito amedrontado, talvez traumatizado pelas redes sociais. Tá, sim. Tá? A gente até conversou sobre isso num dos nossos podcasts aqui, se é que pode se chamar assim. Eu queria saber o que mudou, Bruno, que você tá com medo do quê? A gente não tem nada a perder, cara. Na boa, eu liguei o foda-se, cara. Eu tô um pouco me fudendo. Eu fiquei muito preocupado com a agressividade, sabe assim, eu gosto muito dos meus parentes, das minhas primas. Eu tenho uma prima que eu gosto muito, que ela é arquiteta, e eu tinha rede social. Então, na época da eleição, né, de 2018, e aí eu punha minhas posturas, né, falava, ó, ele não, né, esse cara, ele é fascista, ele é nazista, ele não tem nenhum projeto e tal. E pronto. E aí os amigos dessa minha prima começaram a me agredir. Pois é, falando comentários ridículos, sem base nenhuma. Eu, na minha inocência, eu contra-argumentava. Falei, não, você não entendeu bem. Se você fizer uma análise com que o Bolsonaro fala e faz e tem feito a vida inteira, compara ele com o movimento fascista, as relações que tem, é muito semelhante. Você não pode colocar um cara, um Mussolini, um Hitler, no governo de um país no século XXI. Enfim, me destruíram. E eu me senti tão arrasado que no dia que coroou o meu desespero, que o Bolsonaro foi eleito, eu saí da rede social no dia. Saiu o resultado, eu saí e não consigo voltar. Não, eu também tranquei a minha conta, fiquei alguns dias lá sem, né, fechado, com a conta fechada, também traumatizado por causa dos comentários e tudo mais. Mas o que mudou? Porque quando você fazia televisão, você não tinha feedback. Quando você passou a ter feedback, você fazia as matérias, fazia com graça, etc. e tal. Ninguém reclamava porque você não tinha chat, não tinha, não tinha essa pegada, né? Eu vou lhe dizer, assim, eu tinha um retorno sim, era número de Ibope. Tinha muito Ibope as coisas que eu fazia. Mas muito. Isso é só audiência. Se você tiver curtida, por exemplo... Não tinha curtida. De vez em quando, eu lembro que uma vez eu fiz uma reportagem com pichadores. Todo mundo odeia pichador, né? O cara, eu que pichei o Terraço Itália, eu que fiz isso. Um tanto de gente que aquilo é um valor para eles, né? Pichar alguma coisa é como se fosse eu que sou o dono, eu que fiz. Então, você vê que esse ódio não adiantou nada. Não adiantou, né? nada. Porque é o seguinte, as camisas de seleção agora... Parece número feito por pichador. Você reparou isso? Parece. De onde veio isso? Pois é, inspirado veio nisso. junto com resenha? Não sei. Né? Cara, eu não entendo isso. Pois é. Mas continua. E eles venceram. E aí, no meio tinha um pichador que tinha uma namorada e tal, e aí eles... só sei que eles se beijaram na matéria que eu estava fazendo. Aí eu falei assim, tá vendo? Os pichadores também amam. Cara, uma bobagem. Me ligaram para lá, me ligaram para a emissora. Quem que é esse repórter idiota? Esses pichadores têm que morrer tudo. E fui eu que atendi, né? Eu falei, não, talvez esse repórter é um idiota. Me xingou. Eu não falei nada. Falei, não, fui eu que fiz. Então, assim, pessoas odiando sempre existiu, né? É o que o Humberto Eco fala, né? Sim. Que eu concordo. Antigamente... Aquela idiotice que ficava na mesa de bar entre 3 pessoas, hoje atinge milhões de pessoas por causa das redes sociais. Sim. Esse é o grande problema. Então, talvez por isso, por causa do Humberto Eco, isso, são milhões de pessoas odiando, falando. Mas eu acho que a gente está perdendo um pouco da... espontaneidade. O humor mais pesado, que precisa de um pouco de inteligência, de sarcasmo. Nossa! Tá? Eu estava usando um exemplo para você, a gente conversou um pouco antes de começar a gravar o programa, que é um cara que postou um negócio no dia do jogo do Brasil e Japão, que ele pegou a Matsunaga, né, do lado do Ancelotti. Do cara lá da... E o Ancelotti falando com ela assim, olha, eu vou te dar umas facas, aí você cuida do time e tal. Gente, por quê? O negócio passou, né? Aconteceu, a mulher virou uma celebridade. Sim. Tá numa série aí. Bom, ela tá junto Tremembé, né? Tremembé. Que ela tá junto com a Suzane Richthofen e tal. Viraram ídolos, né? As duas.
Então a coisa já perdeu o sentido, né, cara? Eu não sei, até onde vai isso daí? O que você acha, Bruno? Eu acho assim que esse tipo de brincadeira, durante muito tempo, reforçou preconceitos e discriminações, que eram brincadeiras inocentes, né? Eu lembro que há muito tempo, eu era criança, na fazenda do meu pai, alguém fez uma piada sobre negros, uma piada idiota. E aí todo mundo riu e tinha um negro que falou assim, eu lembro até que achei engraçado que ele falou assim, eu estou muito satisfeito com minhas cores. Ele falou isso, entendeu? Que todo mundo, era uma coisa leve, mas não é leve, machuca, sim, entendeu? Tem muitas piadas que eram senso comum, que eram engraçadas, mas machuca as pessoas. Então a gente, como sociedade, eu imagino que a gente esteja evoluindo. Não dá para fazer piada. Sabe assim, tem piada tão absurda. Eu lembro que quando eu era menino, o cara me contou a piada, isso é uma piada ridícula, já estou avisando desde já, é uma piada ridícula. É uma piada ridícula, entendeu? Vou te falar como é que as coisas mudaram. Que estava numa cena de parto, o cara contando um parto, a família toda olhando no aquário, o neném nascendo, o médico pegou o neném, sorriu, bateu na bunda do neném, o neném não chorava. Ele bateu, não chorava. Ele foi batendo cada vez mais forte, o menino não chorava. Ele começou a bater o menino para todo lado, todo mundo abriu a porta. Você tá ficando louco? Falando, cara, tô de sacanagem, o menino já nasceu morto, por isso que, sabe? Isso era uma piada. Isso era uma piada. O cara, mas então, gente, como pode fazer piada com uma coisa tão cruel, sabe? Então, eu acho que as pessoas não tinham lacre, não tinham limites. Então, as pessoas precisam voltar. Isso não é piada, sabe? Cara, essencialmente poderia ter uma coisa engraçada, mas não é para ser engraçado. O Mel Brooks, ele fez 100 anos agora, tá lançando um filme, né? E ele tinha essa pegada, cara. Ele sempre foi. Pô, tem aquela piada do Frankenstein, né? Do jovem Frankenstein, que ele vai roubar um cérebro e tem o abnormal, né? Que ele pega um cérebro de um anormal. Isso é totalmente politicamente incorreto, né? E ele fez. E o jeito que ele fez, o próprio Primavera para Hitler, né, que ele faz. Eu não sei. Eu acho que tem uma medida aí. O Saturday Night Live até hoje faz coisas bem pesadas, mas ele tem um jeito de fazer que ele não sacaneia a minoria, não sacaneia o mais fraco. Ele consegue fazer isso de um jeito interessante. Mas está dentro da genialidade dele, né? Assim, ele consegue transitar nesse lugar e sem criar estranhamentos, entendeu? É uma genialidade. Larry David, você já viu alguma coisa? Não. Veja. O Larry David é um dos criadores do Seinfeld, né? Sim. Ele tem um humor assim, ele é um cara mal-humorado, ele sacaneia todo mundo, inclusive os judeus, que ele é judeu, né, como o Seinfeld é também. Então, assim, ele tem um jeito de fazer a coisa que você fala assim, nossa, pegou pesado, mas isso é interessante, entendeu? Faz você pensar. Sim. Onde é que a gente se encontra, né, cara, para não pisar na bola? Eu acho assim, eu deixo esse tipo de coisa para os especialistas. Assim, eu já fiz muitas, né? Eu fazia muitas reportagens com a veia de humor, então eu fazia muita ironia diante de um senso comum, sabe? O governo, a justiça, sabe? Mas era uma coisa muito genérica, não era ofendendo. Mas teve até uma vez que eu ganhei uma chamada de atenção do meu chefe quando o Fernando Collor foi absolvido nos anos 90. Aí eu fiz, na reportagem que eu estava fazendo, eu me fiz de cego atravessando a Avenida Cruzeiro do Sul e a câmera mostrando o Carandiru, a penitenciária. E eu assim falei assim, é aqui que fica a casa da Dinda? Sabe assim? E teve outro cara falando assim, da justiça. Aí eu peguei e fiz assim, a justiça. Mas, tinha um humorista cego que se sacaneava o tempo todo, né? Mas aí é uma maneira dele lidar com isso. Exato, é uma coisa particular. Eu lembro quando eu fiz isso, ironizei a justiça, porque os crimes do Collor eram evidentes, né? Ele foi inocentado. Quando eu cheguei da rua, o meu chefe falou assim, hoje você quase falou mal de uma instituição. Aí eu falei assim, que instituição? Ele falou, você sabe. Eu falei, é da justiça? Ele falou, é. Aí eu falei assim, mas eu quase falei ou falei?
Ele falou, quase falei. Aí eu falei, então quando eu falar, você me chama a atenção e sai fora. Pô, então ele não estava preocupado com a cegueira, com a... Não. Ele estava preocupado com a justiça. É a cegueira da justiça, né? Eu falava, pô, é a cegueira da justiça, aqui é a casa da Dinda, né? Que a justiça sempre no Brasil sempre foi muito sempre foi, ali era uma crítica. Né? Mas assim, ele na condição de chefe, entendeu? Porque ali se der um problema, um processo, é ele que responde, né? Sim. Ele que é o responsável, não sou eu. Então, isso, já fiz. Uma vez eu fiz uma matéria com um homem que morava em cima da árvore, porque não tinha onde morar. Lembro. É antiga, essa ficou famosa, deu muita audiência na TV Bandeirantes. E aí eu falo, ô Fernando, o que está acontecendo? Quem era a Fernanda? Era o Fernando Henrique Cardoso, sabe? Assim, e aí sim, fazia umas coisas. Essa ideia do seu pai fazer o alto humor, isso é uma coisa que a Yara fala E fazia com português também, porque ele era português. Né? Sim. A Yara fala muito isso. A Yara tem um filho, que é também da mídia, o Pedro. Ele também faz muitas postagens gozando da cara dele mesmo. Então, o alto humor funciona. Sim. Né? Eu lembro que o Pedro sempre teve cabeça grande. Autodepreciação. O Pedro sempre teve cabeça grande. Uma vez ele foi fazer uma matéria na Venezuela e o voo tinha escala no Panamá. Então ele foi comprar um chapéu Panamá no Panamá e não tinha nenhum que cabia na cabeça Você dele. sabe que não é do Panamá, né? Ele é feito no Equador, eu acho. Sim, mas é o nome dele, né? Chapéu Panamá. O tipo, né? Tipo Panamá. E aí ele falou, pô, eu sempre fui tão cabeçudo que eu não consigo comprar um chapéu Panamá que nenhum entrava nele. E ele tirando um alto sarro. Isso né? é legal. Agora, mas quando você fala de outra pessoa, aí você está suscetível, né, a ferir, machucar. E depende do dia, da hora. Você mesmo já brincou com a síndrome de Tourette, né? Sim, na minha família, todo mundo sempre levou a minha Tourette para o lado do humor. Sim. Até meu filho fala, nossa pai, eu nunca vi isso, meu filho mais velho. Eu lembro que ele era criança. Você percebeu como você fica contido quando você está fazendo esse programa? Contido como? Sem... Você não fica... peraí, deixa eu com tanta Tourette. Tá vendo? Faz bem pra você, cara. Faz bem. Não, então, melhor a Tourette. Vamos soltar esse humor todo. Então vamos soltar. Então qual é o tema? Ei, pauta que o pariu, pauta que o pariu.